Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que começa Hoje é o dia que iniciou todas as reuniões de todas as igrejas há mais de 2000 anos. Hoje é o dia que marcou isso. Então, por isso é um dia especial, né? Apesar de nós nos reunirmos dominicalmente para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus, esse é um dia especial porque começou com esse dia. Teve que ter um primeiro dia, né? Teve que ter um start. E Jesus ressuscita hoje, né? Não sabemos se na madrugada ou se mais perto da manhã, mas ele ressuscita nesse momento, nessa virada do sábado para domingo. E por isso hoje é especial. É o dia de nós celebrarmos a data que marcou a história da humanidade, entre antes e depois, né? Nós só estamos no ano 2025 porque Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Então hoje é um dia especial, nós vamos falar sobre a Páscoa, e eu quero relembrar com vocês a origem da Páscoa, né? Muitas vezes nós hoje entendemos a Páscoa apenas como o dia em que Jesus ressuscitou, e é verdade, mas Jesus estava celebrando uma Páscoa. E que Páscoa é essa que Jesus estava celebrando? Eu queria te convidar a gente entender um pouco da origem da Páscoa, para a gente entender o que aconteceu no dia que Jesus estava celebrando essa Páscoa. Que Páscoa é essa? Então vamos relembrar basicamente a história da humanidade. Deus cria o ser humano, Adão e Eva, e esse casal, o primeiro casal, vivia em relacionamento com Deus, e eles desobedecem. Eles desobedecem a Deus. Ali acontece a queda. Ali acontece o início de todos os problemas de toda a humanidade. Ali começa. Ali começa a origem das contendas, da inveja, da ganância, do ódio, dos furacões. Tudo que acontece de ruim na história começa por causa da queda, porque o pecado entrou no mundo. Isso afetou toda a criação. E Deus não foi pego de surpresa, né, irmãos? Deus é onisciente, ele já sabia disso, e Jesus, lá na eternidade, em conversa com o Pai e o Espírito Santo, né, imaginamos isso, ele já tinha tomado a decisão de vir na Terra para resgatar a humanidade do que ela se afastou, da comunhão com Deus. Então nós, quando nascemos, já nascemos afastados de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Essa é uma dura realidade para nós. Nem todo ser humano é filho de Deus. Todos nós já nascemos inclinados ao pecado e em rebelião com Deus. Por isso, filho de cristão não é cristão. Um dia, quando nós estivermos em idade de discernimento moral, nós precisamos ter um encontro com Jesus pessoalmente. A Tabita não está salva. Hoje, ela, por não estar em idade de discernimento, sim, porque ela é uma criança. Mas, se ela chegar um momento em que tiver esse discernimento, ela precisa ter esse encontro pessoal com Jesus. E ela vai precisar se entregar para ela poder ser adotada por Deus também, porque ela já foi por nós, mas ela precisará ser adotada por Deus também, se deixar ser adotada. Então a queda marca isso. E lá em Gênesis 3,15, Deus já sabia disso e já prometeu o descendente de Eva para pisar na cabeça da serpente. Então o evangelho não começa com Mateus, o evangelho começa em Gênesis. Gênesis é a promessa do Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ali é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, é o início do evangelho. Né? Virá um descendente que pisará na cabeça da serpente. Mas, se viria um descendente, Deus precisaria de uma linhagem, de pessoas, para vir esse descendente. E aí, a partir disso, Deus começa a separar um povo. Né? Adão e Eva têm filhos, e aí esses filhos, uns desobedecem a Deus, outros adoram a Deus, né? Outros obedecem a Deus. E as pessoas o ser humano vai se multiplicando, até que várias gerações depois, Deus chama um homem chamado Abraão. E através desse homem, ele decide que a linhagem de Jesus, do Messias, viria através desse homem, Abraão. E aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, e aí inicia-se o povo de Israel, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel, e aí inicia-se o povo de Israel. E aí esse povo tem fome e eles vão para o Egito, né? Todo mundo sabe a história de José, que vai ser governador do Egito, que é um dos filhos de Jacó. E aí todo o povo de Israel vai para o Egito para buscar comida.
E aí surge um novo faraó que não conhecia José depois de várias gerações, e ele começa a escravizar esse povo. E esse povo passa 420 anos escravos no Egito. Esse povo de Israel, essa linhagem do Messias, passa 420 anos de escravidão no Egito. E aí Deus chama um outro homem chamado Moisés para libertar esse povo da escravidão. E aí esse Moisés, o libertador, tem aquelas histórias das 10 pragas, ele fala com o faraó não deixa o povo sair, e aí Deus vai mandando várias pragas, desde a primeira, que é o sangue, né, nos rios, até a última praga, a 10ª, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Essa seria a última praga. E a partir dessa última praga, que a gente vai lá para Êxodo capítulo 12, e nós vamos entender a origem da Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 12. Vai lá comigo. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 12 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão, que era irmão de Moisés, na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, então convidará o seu vizinho, né? E aí no verso 5, ele especifica como deveria ser esse cordeiro. Percebam se vocês notam alguma semelhança com os nossos dias, ou com os dias de Jesus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardarei ele até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará ele no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue desse cordeiro e porão nos umbrais das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, porém assado no fogo, a cabeça, a perna e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã vocês vão queimar. Dessa maneira vocês comerão todos os lombos cingidos, comerão de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Vocês vão comer às pressas. É a Páscoa do Senhor. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Então Deus decide tirar esse povo do Egito, e antes de enviar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Vocês vão precisar matar um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas onde vocês moram. E esse sangue será o sinal. Por quê? O anjo viria, passaria a noite, e onde ele visse o sangue do cordeiro, ele desviaria e não entraria naquela casa para matar o primogênito daquele lugar. Ou seja, Deus coloca o sangue como a aliança que ele faria com aquele povo, e que quem tivesse o sangue na porta não iria ter o seu filho morto. Estão entendendo? E Páscoa significa pessar, que significa passar por cima. A palavra pessar significa passar por cima. Ou seja, eles vão comemorar a Páscoa, o pessar. Eles vão comemorar o fato de que o anjo passaria por cima da casa deles e não mataria os primogênitos que tivessem naquelas casas. Entendem? Esse é o início da Páscoa. Essa é a origem da Páscoa. E eles tinham 3 elementos: um cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. E o cordeiro, o sangue do cordeiro iria livrá-los... Não, está fechado. O sangue do cordeiro... O sangue do cordeiro iria livrá-los da morte. Esse era o simbolismo do cordeiro. O sangue daquele cordeiro imolado iria livrá-los da morte, porque quem tivesse o sangue nos umbrais das portas, o anjo iria passar por cima. Iria acontecer a Páscoa. Está entendendo? E as ervas amargas era para eles comerem e lembrarem dos anos de escravidão no Egito. Então, quando eles comiam as ervas, aquilo ali amargava na boca, para que eles lembrassem de como foi amarga a vida deles durante aqueles 420 anos.
E o pão sem fermento, para eles lembrarem que eles tinham que comer com pressa, porque o anjo estava vindo. Então não ia dar tempo de levedar a massa. Por isso o pão sem fermento, porque a massa não ia dar tempo de levedar. Então eles tinham que comer com pressa, com lombos cingidos, com a sandália nos pés e o cajado nas mãos. Para eles lembrarem que eles tinham que sair às pressas, porque o anjo viria trazer morte aos primogênitos daquele lugar. De um povo que abandonou e rejeitou a Deus. Um povo pagão. E qual que é a mensagem original dessa primeira Páscoa? O sangue do Cordeiro nos livrou da morte e nos libertou da escravidão do Egito. Essa é a mensagem da primeira Páscoa, da Páscoa judaica. É isso que os judeus comemoraram desde Moisés, 1400 anos antes de Jesus, até os dias de Jesus, no ano 0. Então, por 1400 anos, essa era a mensagem que os judeus comemoravam. Olha, nós estamos comemorando que o sangue do Cordeiro nos livrou da morte física. O anjo não nos matou, não matou os nossos primogênitos. E também nos livrou da escravidão do Egito. Essa era a mensagem da Páscoa original. Mas e a Páscoa cristã? O que significa a Páscoa cristã? Vamos lá comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do verso 17. Lembra do Messias prometido? Que viria pisar na cabeça da serpente? Depois dessa Páscoa, esse povo continuou. Eles habitaram numa terra, eles instituíram reis entre eles, né, os reis de Israel. Eles começaram a desobedecer a Deus. Deus avisou por meio dos profetas que eles iriam para o exílio se eles não arrependessem. Eles não arrependem e eles vão para os exílios, 3 exílios que o povo de Israel sofre. E depois de vários anos de exílio, Deus levanta Esdras e Neemias para reconstruir Jerusalém, e aí eles vão sendo dominados por outros povos, e aí vem o período interbíblico, que foi quando eles foram dominados pelos gregos, depois os macabeus se rebelaram e tomaram o poder, depois veio o poder dos romanos, no ano 60 a.C. E aí, Deus, nesse momento, nesse período interbíblico, estava preparando todo o cenário para a vinda daquele Messias prometido lá para Adão e Eva. Que agora já tinha uma linhagem, um povo escolhido desde Abraão, que passou por muitas dificuldades, e agora no ano 0, na alvorada dos tempos, Deus decide trazer Jesus à Terra. E esse Jesus nasce, Maria e José criam ele, e esse Jesus, aos 30 anos, inicia o seu ministério, começando a pregar as boas novas do reino de Deus. Boas novas é evangelho. Evangelho significa boas notícias. Jesus começa a pregar o evangelho, as boas notícias. E que boa notícia era essa para esse povo judeu dessa época? Olha, o Messias chegou. O Messias prometido há milênios, desde Adão e Eva, em que Deus chamou um homem, Abraão, para trazer uma linhagem, e que Deus falou para os profetas que ele viria da linhagem de Judá. Agora esse Messias chegou, essa é a boa notícia. E Jesus começa a pregar, ele começa a incomodar as autoridades judaicas, e aí ele prepara a Páscoa. Jesus era judeu também, os discípulos eram judeus, Jesus nasceu nesse contexto, então eles celebravam a Páscoa judaica. Então, no versículo 17 do capítulo 26 de Mateus, diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus respondeu: vão à cidade ter com um certo homem e dizem-lhe: o mestre manda dizer, o tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, meus irmãos, Jesus aqui, aí depois ele vai indicar o traidor, ele ceia com os discípulos e depois ele já vai para o Getsemane orar, porque ele estava angustiado, porque ele sabia do que ele iria enfrentar em poucos minutos. A dureza da crucificação romana. Jesus
morre exatamente no dia da Páscoa. Ele se entrega exatamente no dia da Páscoa, que era comemorada há mais de 1400 anos. Então os judeus, liturgicamente, Deus é litúrgico, né? Deus instituiu as festas para nos ensinar, para nos educar o nosso espírito. Essa é a função da liturgia. Nós perdemos muito isso ao longo dos anos, né? Nós, como igreja protestante, perdemos muito de liturgia ao longo dos anos. E precisamos recuperar aquilo que é bom. Porque Deus instituiu as festas exatamente para isso. Anualmente, eles celebravam a Páscoa para relembrar que eles foram libertados do Egito e salvos da morte. E relembrar a esperança no Messias, que viria libertá-los não de uma escravidão física, mas trazer um reino vindouro, um reino restaurado. E agora, Jesus vem trazer exatamente a inauguração desse reino. E Jesus decide morrer exatamente no dia da Páscoa judaica. E esse Jesus que come com seus discípulos, no verso 26, acompanhe comigo. Enquanto comiam, no mesmo capítulo 26, Jesus tomou um pão e o abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Deus tinha feito uma primeira aliança com Moisés. E aí vem a lei, vem todas as leis que nós conhecemos dos judeus. E agora Jesus, pelo sangue dele, estava instituindo a nova aliança. E Jesus resume os elementos da Páscoa judaica em dois. O cordeiro, ele é resumido no pão. Jesus diz: esse é o meu corpo. Os judeus provavelmente tinham um cordeiro, mas Jesus pega o pão e fala assim: esse é o meu corpo, eu sou o cordeiro. Os discípulos já tinham dito: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo que será entregue por vocês. Eu sou o cordeiro agora que vai ser sacrificado de uma vez por todas para libertar vocês da escravidão, não do Egito, mas da escravidão contra o pecado. E Jesus pega o vinho e diz: olha, esse é o meu sangue. Ele não usa os elementos, ele não usa as ervas amargas. Ele usa o vinho para mostrar o seguinte: esse é o sangue da nova aliança. Eu estou fazendo uma nova aliança com a humanidade. Aquela antiga aliança durou até agora, porque todos os povos tinham que ir até Israel para conhecer o Deus verdadeiro. Agora Jesus, com a nova aliança, está dizendo o seguinte: cada um de vocês vai ser um discípulo, o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês, e agora é vocês que vão pregar para as nações. Então antes era uma força de fora para dentro, agora é uma força de dentro para fora. Cada discípulo pregou em alguma região, e esses discípulos pregaram para outros discípulos. E isso foi sendo passado de gerações em gerações até chegar a nós hoje. Nós estamos aqui exatamente porque Jesus trouxe esse ensinamento de que agora cada discípulo seria um pequeno Cristo, né? Cristão significa isso, pequeno Cristo, que pregaria o evangelho a todos os povos, em todos os lugares, até que ele voltasse para restaurar toda a criação que foi perdida lá no Éden. Então Jesus vem iniciar esse processo de restauração de todo o cosmos. Aquilo que foi perdido lá no Éden, aquilo que afetou a natureza, que afetou a nossa natureza moral, Jesus iniciou o processo de redenção do cosmos. E aí a gente entra nesse processo de santificação, que vai durar até o final dos nossos dias, ou até ele voltar. E quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. E ele vai fazer uma separação daqueles que o rejeitaram, seja conscientemente, ou aqueles que viveram uma vida religiosa. Porque Jesus criticou muito os fariseus da sua época, que eram os religiosos. Jesus falou que eles eram filhos do diabo.
Porque eles não entravam no reino de Deus e atrapalhavam outras pessoas que queriam entrar. Então Jesus vai fazer essa separação no fim dos tempos. Vai separar os bodes das ovelhas, como ele disse. Então ele vai separar as pessoas que o receberam, que viveram uma vida em busca de santidade, daqueles que viveram uma vida falsa, uma vida religiosa apenas. E em 1 Coríntios capítulo 5, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Olha o que Paulo vai dizer sobre Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, Paulo, os discípulos, entenderam o que Jesus estava fazendo. Jesus, ele morre na Páscoa exatamente para mostrar para os judeus o seguinte: vocês sacrificaram durante 1400 anos um cordeiro, não foi? Agora eu sou esse cordeiro. E como o autor de Hebreus diz, não vai precisar ser sacrificado mais cordeiros anualmente ou diariamente em favor dos pecados. Eu vou me entregar para possibilitar vocês de serem salvos e não precisarem mais de sacrifício. Porque ele foi um sacrifício perfeito. Um sacrifício. Um homem desobedeceu lá no princípio e o pecado entrou e tomou toda a humanidade. Agora, um homem justo faz um sacrifício para salvar todas as pessoas e não haver mais necessidade de nenhum sacrifício. Não só de animais, mas sacrifício de altos flagelos, por exemplo, que muitas religiões impõem aos seus membros. Porque Jesus já foi flagelado. Nós não precisamos mais nos autoflagelar. Isso não quer dizer que a nossa vida é mais fácil. Porque a nossa luta, o nosso flagelo é muito mais difícil. É a luta contra o pecado. Flagelar o seu corpo é algo muito fácil. O mais difícil é lutar contra os seus desejos pecaminosos. Isso é muito mais difícil, gente. Pegar um estilete e cortar o seu corpo dói, não é fácil. Mas negar os seus desejos mais profundos, isso é algo muito mais difícil. Então, Jesus, ele foi esse cordeiro pascal, entregue de uma vez por todas, para libertar todas as pessoas que o receberem e buscarem santidade para o resto da sua vida. E o fermento agora, os discípulos, a nova aliança, ela traz essa ideia de pecado. O fermento traz essa ideia na nova aliança de pecado, de algo impuro. Então, por isso, o pão sem fermento, simbolizando o corpo de Jesus imaculado. O corpo de Jesus que não enfrentou a tentação, mas não pecou. Então, o pão e o vinho, que é a ceia da nova aliança, que é a nossa Páscoa, eles têm esse significado. Isso tudo foi ressignificado. O pão sem fermento agora não expressa a pressa em que os judeus saíram do Egito. O pão sem fermento agora expressa uma vida sem pecado. Primeiro, de Jesus. E segundo, quando a gente come, para que a gente se aposse da vida dele e viva uma vida também sem pecado. É uma luta, não é uma transformação do dia para a noite. E não é uma transformação completa nessa vida. Nós ainda vamos tropeçar. Mas, quando a gente ceia dominicalmente, quando a gente ceia e celebramos a Páscoa cristã, nós estamos buscando essa vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, como diz a Escritura. Ninguém verá a Deus sem santidade, gente. A vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã é uma vida de flagelos internos. Não há agora mais autoflagelos, porque alguém já foi flagelado por nós, e muito flagelado. Ontem a gente foi rever A Paixão de Cristo, tentei ver esse filme com a Tabita ontem, ela ficou chocada. Por quê? Porque a crucificação romana era algo muito agressivo. E se a gente aceita esse sacrifício, a nossa luta agora é contra o pecado. Não é mais contra a nossa carne física. Quando a Bíblia diz luta contra a carne,
É uma expressão que diz a nossa natureza pecaminosa. Então, qual é o significado da Páscoa cristã? A Páscoa cristã significa o seguinte: o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nos salvou da morte espiritual. Não mais da morte do Egito, do faraó que queria matar as crianças, mas a morte espiritual, do nosso afastamento de Deus. E nos libertou não mais da escravidão do Egito, não é mais uma escravidão física, mas da escravidão do pecado, que é muito mais difícil de ser libertado. Só um milagre pode nos libertar dessa escravidão. Até o dia 14 de fevereiro de 2007, eu era um escravo dos meus pecados. Eu dava vazão a todas as minhas inclinações. Eu nasci num lar religioso, como muitos de nós, independente se é um lar católico, se é um lar protestante, espírita, não importa. O que importa é se nós nascemos de novo, se nós tivemos esse encontro pessoal com Jesus. E eu queria finalizar com um texto muito importante. Lucas 22, 31. Abra comigo. Para nos relembrar exatamente essa realidade do que é esse novo nascimento. Lucas 22, 31. Aqui nós já estamos no final da vida de Jesus, ou seja, ele já estava há 3 anos ensinando os apóstolos. 3 anos. Eles já cearam, eles já estavam na última Páscoa, e ele tem uma conversa com Pedro muito interessante. Ele diz para Pedro o seguinte, Lucas 22, 31. Pedro, Satanás reclamou para te tragar, para tomar a sua vida. Eu, porém, roguei por ti para que sua fé não se desfaleça. Você, quando te converter, fortalece os seus irmãos. Gente, Pedro era um judeu. Pedro nasceu no meio do povo escolhido. Ele provavelmente era um homem zeloso pela lei, pelo Antigo Testamento. Ele era um homem que ia nas sinagogas semanalmente. Ele lia a Bíblia. E aqui, nesse momento, ele já estava há 3 anos em contato com o Messias. Inclusive, alguns versículos antes, ele prometeu a Jesus que estaria com ele até na morte. E Jesus fala com ele, ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, eu vou até a morte, Jesus. Ou seja, irmãos, não importa a nossa vida religiosa. Pedro era religioso. Pedro era judeu. Os judeus se orgulhavam por serem o povo escolhido de Deus. E eram escolhidos. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é algo pessoal. A salvação é esse encontro que cada um precisa ter com o Cristo ressurreto e uma entrega pessoal com Ele. E esse Pedro nasceu na religião judaica, viveu 3 anos com Jesus, tinha prometido com a sua boca que não iria negar Jesus. E Deus fala com ele, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, qual é a nossa realidade aqui hoje, nessa manhã? Qual desses públicos possíveis nós somos? Nós somos pessoas que rejeitam a Deus? Somos pessoas que com a nossa boca, inclusive, falam, eu não creio em Deus, eu não aceito o sacrifício de Jesus, isso tudo é uma fábula? Ou nós somos pessoas religiosas, que às vezes nascemos num ambiente religioso, que às vezes temos práticas religiosas, como Pedro teve, mas ainda não nos entregamos de coração. E esse é um dia especial por isso. Porque Jesus, ele ressuscita para vencer a morte. Todos nós aqui um dia nascemos das nossas mães naturais e já nascemos em rebelião com Deus. E não importa se nós temos uma religião ou não. O que eu quero te fazer refletir é, você já se entregou a Cristo?
Você rendeu o seu coração a Ele? Porque isso é muito mais difícil do que fazer atos religiosos. Pedro fazia, todos os discípulos faziam, e todos eles negaram Jesus, não foi só Pedro, viu, irmão? Todos eles fugiram com medo dos romanos. E aí depois que Jesus ressuscita, Jesus envia o Espírito Santo. E aí nesse momento, esses discípulos medrosos, com medo, algo transforma o coração deles. E aí eles começam a pregar a fé. E aí sim, todos eles vão morrer martirizados, porque agora eles tinham se entregado de fato. Então eles precisaram passar por esse momento de entrega verdadeira. Qual de nós, qual público nós somos hoje?